Olá! Vou falar agora da cor verde. O verde representa o crescimento espiritual, o conhecer a Deus, certo? Esse aqui é o verde, que representa o crescimento espiritual e o conhecer a Deus. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu vou deixar um versículo que tem vindo muito à minha memória, que fala assim: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu acho muito lindo, porque a revelação da palavra de Deus, quem dá ao ser humano é Deus. O Senhor é que dá essa revelação de sua palavra. Aí olha como ele fala para nós, aos pequeninos. Escondeste dos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Você é pequenino? Pequenino no sentido que você está pronto para aprender a palavra de Deus? Você quer aprender a palavra de Deus? Você está com o seu coração, com os seus ouvidos, com a sua vida sedenta para ouvir, para aprender a palavra de Deus? Se você está com fome e sede, sedento, é para você. Tome água, coma pão, porque a palavra de Deus ela é a água que mata a sede. Ela é o pão que alimenta, que sacia. Ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a sede e você não torna a ter sede, porque ele lhe sacia. Você é pequenino? Você está disponível para Jesus? Você precisa de Jesus? Pequenino no sentido que você precisa de Jesus? Nós vamos entrar agora numa parte que é a parte do crescimento espiritual. Nós estamos em todo o tempo aqui falando do corpo, alma e espírito, mas o principal é o espírito, porque a gente, todos os dias, a gente se alimenta fisicamente, organicamente, a gente se sacia porque a gente tem as nossas necessidades orgânicas, a gente tem as nossas necessidades como ser humano, como o físico. Mas o nosso espírito, do que a gente está alimentando o nosso espírito? Isso aqui é o alimento para o espírito. Olha, a Bíblia ela tem um sumário aqui, ó. Ela tem um sumário aqui, ó. E divide em Novo Testamento e Antigo Testamento. Eu recomendo quem começar a ler a Bíblia, ler Provérbios, ler o livro dos Salmos, ler o Novo Testamento, ler Eclesiastes, ler o Novo Testamento da história de Jesus, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Éfesos. Começar a ler esses livros, Pedro, começar a ler esses livros, que são os livros do Novo Testamento, que está aqui. E quando você tem dificuldade de ver aonde está tal livro, você pode vir aqui no sumário e vai lhe indicar. Ah, eu quero o Novo Testamento. Vai indicar onde está o livro, né? O livro do qual você quer e você vai lá na página, certo? A letra maior, o número maior, nós chamamos de capítulo. O versículo, a parte menor, nós chamamos de versículo, verso. Geralmente a gente diz que Salmos não é capítulo, é livros, né?
E aí a gente fala verso, porque geralmente a gente fala que provérbio, que Salmos não tem capítulo, não é um livro, não é? E sim, eles são, a gente fala assim, que ele é versos. Então, o maior é capítulo, o menor é o versículo. Pra gente que já tá acostumado a folhear e já abre a Bíblia, mas para quem não tá, todas essas dicas são importantes. São importantes. Porque para você saber manusear e não tenha pressa, porque aos poucos você pega toda você vai saber automaticamente aonde é que fica Gênesis, aonde fica Êxodo, aonde fica Deuteronômio. Cada livro desse tem um significado. Gênesis é o início, Êxodo representa a saída do povo, não é? Levítico, Deuteronômio e vários livros. Então eu recomendo para você que está começando a ler a Bíblia, começar pelo Novo Testamento. A história de Jesus, o início, os ensinamentos de Jesus. E no Antigo Testamento é muito bom, eu já fiz essas leituras do Provérbios completo, porque são, olhe, Provérbios são livros conselheiros, são livros que a Bíblia, gente, ela tem resposta para tudo, para tudo. Se você pensar em algo, a Bíblia tem resposta para tudo. Então, o livro de Provérbios é um livro que ele nos ensina muito, ele nos ensina muito. Provérbios, o livro de Salmo, eu já li todo, já li o livro de Provérbios, eu já li. Sendo assim, a história de Paulo, eu já li a maioria dos livros dele. Eclesiastes, são livros bons de se ler. O livro de Isaías também, eu gosto. Mas vamos falar agora, tá aqui, eu vou colocar aqui. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu gosto da tradução dela. Ela tipo, quando eu leio na Bíblia que eu tenho alguma dificuldade, eu ando com ela. Tipo assim, quando eu leio na Bíblia um versículo que eu tenho dificuldade de destrinchar a aproximação mais da tradução, eu vou para essa aqui. Porque ela aproxima mais a tradução do original. Porque, gente, olha, nós temos a nossa cultura. Israel tem a cultura deles. Eles têm a interpretação dele. Às vezes eu sinto a necessidade de conseguir chegar o mais próximo da interpretação deles, porque a Bíblia ela vai passando por versões, é uma Bíblia só, mas ela tem as versões e formas de interpretações com variações e palavras. Mas assim, às vezes eu sinto falta de me aproximar o máximo possível à interpretação de lá, porque foi de lá, é de lá, não é? Tem palavras que às vezes a gente acha um pouco grosseira, que não é, mas que a gente acha um pouco, mas que é a forma da cultura e às vezes é bom você entender a cultura para você poder interpretar a palavra de Deus e saber o que de fato aquela mensagem estava querendo falar, porque a gente se adequa mais a lá. E essa Bíblia, quando a gente adquiriu, foi dito assim, é uma das interpretações mais próximas da linguagem da tradicional, da original. Né? Porque as outras tem a sua tradução, mas às vezes traz mais para a nossa linguagem, nossa cultura, nossa forma para ajudar a nossa interpretação. Mas nós sabemos que tudo gira em torno de lá. Então a gente, quando você se torna filho de Deus, você se tornou, aceitou Jesus. Quando você se torna filho de Deus, ele deseja que você o conheça melhor. O desejo de Deus é que você o conheça melhor. Claro, óbvio, né? Deus vai querer agora ter uma comunhão, um convívio, uma intimidade com você. Então, assim, como é que eu vou conhecer a Deus melhor? Lendo a palavra. Gente, qual é o manual de Deus na Terra? A palavra dele. Como é que eu vou conhecer o costume, os gostos, os pensamentos? Pelo menos ter uma ideia, porque a gente, de fato, esse Deus, ele é inexplicável. Mas ele deixa a gente ter uma dimensão daquilo que ele é. E se você estiver disposto a entender, ele vai, sim, ele vai se moldar, ele vai lhe ensinar.
Porque esse é o desejo de Deus, que a gente o conheça. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Senhor vai se aproximar de você. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, lá em Pedro, fala que é necessário crescer na graça e no conhecimento, né? Você vai crescer paralelo na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça e no conhecimento? Né? Somos comparados a uma árvore. Imagine uma semente. Precisa do quê? De uma terra. Se sua terra for boa, a semente vai cair em terra boa e vai produzir bons frutos. Imagine uma terra, você é essa terra. Imagine a semente, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é maravilhosa. E a terra é você. Se sua terra for boa, a palavra de Deus vai produzir, vai crescer. Imagine que essa semente vai crescer lá. E o que eu preciso necessário para essa semente crescer e produzir e prosperar, né? Tá num terreno saudável, tá num terreno, eu preciso abrir esse espaço para o Senhor, eu preciso abrir o meu coração, eu já abri o meu coração, eu já estou aberto a conviver com o Espírito de Deus, eu estou aberta a ter agora eu sou nova criatura. Olhe, eu não vou agora mais prestar atenção para os lados, eu vou agora, não vou olhar mais para trás, eu vou agora conviver, olhar para o meu alvo, que é Cristo Jesus, porque eu sou esses pequeninos a qual a palavra de Deus está sendo revelada. Se essa palavra está sendo revelada a você, você é um dos pequeninos que fala lá. Porque assim foi do agrado do Pai, dá essa palavra aos pequeninos. E olhe que são os povos mais sábios e mais inteligentes da terra, porque, como eu falei, eles são inteligentes, eles são sábios, porque dentro da palavra de Deus está toda a atualidade da terra, da humanidade, e tudo que vai acontecer, o que está acontecendo está dentro, não é em outro livro. Os outros livros já copiam, lembre-se, existe Jesus antes, o calendário antes de Jesus e depois de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é o livro mais atual, ela é o livro atualizado, que você pode se basear por ela, porque os acontecimentos vão se basear pela palavra de Deus. Tudo está nela. Então, se você puder ter aí alguém que lhe ensine a palavra, que lhe explique a palavra, é bom. Sabe por quê? Porque os acontecimentos da humanidade estão baseados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a boca do próprio Deus, alguém queira ou não queira. Se você é bem entendido, é bem humanamente dentro da ciência, a própria ciência, Deus dá ao homem. Deus dá esse poder da ciência, da inteligência, da capacidade. O Senhor falou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e que Ele deu essa capacidade ao homem de pensar, de entender. Deus já criou o homem com essa inteligência, criatividade, com todos esses fundamentos, essa máquina humana que produz, que reproduz, que cria. Foi o Senhor que já depositou, porque olha só, o pintor, o criador, quem era o pintor? Quem é o criador do céu e da terra? Então tudo vem dele. Ele é. Todos os profissionais é ele. Ele é tudo isso. Ele apenas colocou em nós um pouco da inteligência, do entendimento dele, para que a gente o adorasse em tudo e colocasse ele em tudo. Não é? Então somos comparados a uma planta e essa planta ela não vai ficar só na semente, ela vai crescer, ela vai gerar frutos. E como é que eu faço para essa planta ela crescer saudável de forma a se tornar uma árvore e produzir bons frutos? Eu vou regar, precisa do sol na medida certa, ela precisa do adubo, ela precisa de todo o preparo da terra. A terra tem que também que querer, a terra também tem que, né? A terra tá lá cheia de todos os sais, dos minerais, das proteínas, de tudo para que possa produzir. E para que dá água para que cresça forte, saudável e produza os bons frutos. Da mesma forma somos nós. Para conhecermos a Deus, precisamos frequentar uma igreja. Gente, a gente precisa sim frequentar uma igreja, porque a gente ali vai aprender a palavra de Deus,
a gente vai sim estar sujeito à autoridade que Deus colocou na terra, não é? E o melhor lugar que você possa estar é o lugar que você sente paz, que o seu espírito tem paz, né? Você louvar ao Senhor, você bendizer ao Senhor, você ser grato ao Senhor, você ler a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento para o nosso espírito. Orar, que é falar com Deus, é confessar as nossos pecados, as nossas falhas, estar em constante comunhão, em constante busca. E você vê que com o tempo, você criando essa comunhão, você não consegue ficar mais sem essa intimidade, porque você vai vendo o cuidado dele, você vai vendo, olha gente, Deus, Jesus e o Espírito de Deus é relacionamento real. Você vai conviver com eles na prática e você vai ter suas experiências com ele. Você não vai só ouvir falar a experiência dos outros. Você não vai só... Não, você vai ter as suas experiências. É só você se permitir. É só você querer. Você vai conviver e eles vão se manifestar para você. Na real. Na real. E o gozo da salvação que você sente, você não quer só para você. Você quer também poder dividir com as outras pessoas. Por isso que a importância que Deus ele revelou aos pequeninos. Quem é sábio, quem é entendido, quem não precisa de Jesus, não é pequenino. Mas se você é pequenino, você vai precisar de Jesus. Se você precisa de Jesus, essa palavra vai ser revelada para você. Não é uma coisa que você quer, é dada a Deus, porque aprove a Deus, agrada a Deus que assim seja. Revelar aos pequeninos, não é aos grandes. Aos grandes, quando eu falo, é no sentido de você se submeter a Deus. Você se submeter. Olha aqui... a gente tá falando, a gente tá ministrando, a palavra de Deus é o porta-joia e as palavras de Deus, as sementes, são as pérolas, a gente está lançando. E a palavra do Senhor deixa bem claro, não lance pérolas aos porcos, porque eles não vão fazer bom proveito. Então, se alguém não quer, nem vai, entendeu? Deixe para quem quer. Porque alguém precisa, alguém quer, e quem não quer, Deus ele não lhe obriga absolutamente a nada. Ele lhe deixa à vontade. Mas naquele grande dia você também não pode cobrar dele. Porque ele vai dizer, eu lhe avisei. Entendeu? Gente, Deus, ele mesmo, Jesus, ele dizia assim, quando Jesus, presta atenção nas pregações de Jesus, ele pregava e dizia, vocês querem ir embora? Podem ir. Vocês querem ficar? Fique. Tinha pessoas que até queriam ficar, ele disse, não, pode ir. Jesus, ele dizia, aí o que Pedro disse? Senhor, para onde eu vou? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pode ir, você não é obrigado a ficar. Jesus, ele dizia muito isso, porque assim, ele queria exatamente que você entendesse e você fosse espontâneo com ele. E não porque estava ali por algum motivo. Então ele falava, mas ele deixava você muito à vontade. Quer ir? Pode ir. Jesus dizia muito isso nas suas pregações. Deixava a humanidade, deixava o povo muito à vontade para fazer suas escolhas. Tá certo? E o Senhor diz que quem comigo não ajunta, espalha. E quem comigo não espalha, ajunta. Tá certo? Então, assim, deixa eu botar agora aqui nessa imagem pra gente poder fazer essa parte. Então, assim, confessar é falar para Deus, essa parte praticamente já está concluída. É você agora o seu crescimento na graça e no conhecimento. Você vai buscar o conhecimento. Geralmente eu falo assim, sabe? Eu nunca peço paciência, eu peço a Deus graça. Eu digo, Jesus, me dê graça para suportar, me dê graça para muita coisa. Porque a graça de Deus, ela nos dá uma força que só Ele. É a graça de Deus, não é? Então, tem aqui a sua mão. Aí aqui, ó, Deus me ama. Deus me ama muito. Deus me ama muito, certo? Sou pecador. O pecado me separa de Deus. Aí aqui, ó, Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu e ressuscitou por mim.
Ele pagou pelo meu pecado. Aí agora, ó, o anular. Recebo o Senhor. Creio que ele morreu por mim. E o menino, sou salvo. Sei que sou filho de Deus. Então, gente, parabéns para você que você concluiu seu curso. Eu posso dizer que você, ao concluir essa aula, você concluiu seu curso, você está de posse do seu certificado. Eu vou ficar muito feliz se você tiver recebido a Jesus. É uma das melhores coisas, tá aqui, ó, né? E eu concluo aqui esse livro. Teve muita coisa que eu introduzi, que geralmente se eu for introduzir no rapidão, eu não ponho tudo isso. Eu vou muito assim, céu, pecado, sangue, purificação e crescimento. Eu vou bem aqui, eu abri um pouco mais, certo? Eu espero ter esclarecido. Olhe, o seu coração é precioso para Jesus. Você é precioso para Jesus, preciosa para Jesus. Olhe, nunca, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: nunca esqueça que Deus ama você. Deus chora, viu? Deus se entristece, porque Deus nos chama em todo o tempo e Deus nos chama de várias formas para que a gente venha entender o seu chamado, para que a gente venha para o seu propósito, com o propósito de nos acolher, de nos cuidar, porque às vezes a gente mesmo distancia o Senhor de nós e o Senhor quer amparar e muitas das vezes a gente coloca Jesus um pouco distante. Ah, mas eu já tenho Jesus, eu já faço Jesus, mas examine as escrituras para ver se de fato a gente está de fato com Jesus. Examine, leia sem julgamento algum, sem pedra alguma, mas assim, amorosamente. Lembrando que Jesus te chama amorosamente. Ele está nos despertando porque nos ama, porque muitas das vezes ele quer mudança. Às vezes a gente necessita da mudança, do trabalhar, do agir de Deus. E sendo assim, a gente conta com a ajuda de Jesus. Olha, parabéns, porque você chegou até aqui. Eu vou ficar muito feliz se você tiver recebido a Jesus, se você tiver feito a sua oração e você passar a ouvir a voz de Deus, a andar com Deus. É uma das melhores coisas que você pode. É como se você está sendo convidado a voltar ao convívio do próprio Deus, certo? Eu não sei se você está distanciado, como você está, mas coisa boa é você andar com Deus, tá bom? Eu vou deixar todas essas mensagens registradas, que o seu coraçãozinho venha estar aquecido pelo Papai do Céu, que a sua mente venha estar aquecida, guardada, protegida. Olha, o abraço de Papai do Céu é aquele que cobre completamente. Você se sente seguro verdadeiramente. Sinta essa alegria. Olhe, se desprenda, se permita conviver com Jesus. Jesus é vida, Jesus é real. Jesus, ele vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Ele vai além daquilo que a gente possa, sabe? Jesus é vida em você. Receba vida, receba cura, receba a visão de Papai do Céu e a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Receba crescimento espiritual e na graça, não é? Receba. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento que alguém possa ter passado comigo ou que ainda vai aí ver, visualizar e vai ser grandemente abençoado, viu? Graça e paz.